Como vocês sabem, e como eu sempre digo aqui no canal, quando estudamos o mundo antigo, nos deparamos com vários conhecimentos, ensinamentos, sabedorias que foram dadas aos humanos por aqueles caras que foram seguidos e adorados como deuses em todas as antigas civilizações. E por isso, a antiguidade é recheada de vários mistérios, de vários símbolos contendo conhecimentos e ensinamentos diferentes, que não são divulgados na grande mídia, que, por muito tempo, foram vistos como algo do mal, algo do diabo. E um desses símbolos, por exemplo, é o caduceu, um símbolo conectado àquele cara que foi seguido e adorado como Deus em várias civilizações antigas, como Tote no Egito, Hermes na Grécia, Mercúrio em Roma, onde ganha o famoso apelido de Hermes Trismegisto. E também aparece na Índia Antiga com o famoso conceito da Kundalini, onde os deuses da Índia Antiga falavam sobre isso também. E esse símbolo está conectado a um entendimento sobre a ascensão do ser humano na Terra, usado por esses antigos deuses para ensinar aos humanos o processo de ascensão do ser humano na Terra. E até o contato com forças e inteligências sobrenaturais. E eu vou mostrar para você o significado oculto que tem por trás desse símbolo, por trás de tudo isso daí que você está vendo. E você vai ver que a antiga sabedoria desses seres antigos hoje são comprovadas e ensinadas, explicadas até pela ciência moderna, fazendo a gente ter um verdadeiro entendimento que é útil para nos ajudar a andar melhor aqui nos nossos caminhos da nossa vida atual. E além de tudo isso, vamos nos aprofundar na história desse antigo personagem Hermes Trismegisto para entendermos um pouco mais sobre tudo isso. Tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui, então não sai daí. Olá amigos que assistem vídeos no YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o canal Saber Mais, o meu nome é Renato Generoso, esse aqui é o meu Instagram, @orenatogeneroso. Para quem não me segue, vai lá que eu tô postando vídeos também todos os dias. Pessoal, queria dar uma notícia aqui para vocês. Eu agora estou iniciando, nesse início de 2024, uma faculdade de ciência da religião. Eu já sou um cara louco por estudar tudo isso, completamente apaixonado, um pesquisador por natureza. Hoje tenho o privilégio e a dádiva de viver disso. Só que estudando uma faculdade desses assuntos, eu conseguirei melhorar a minha forma de analisar, de estudar, de criar um texto para trazer vídeos aqui para vocês. Então, vamos para cima, cada vez com mais seriedade, entrando de cabeça no propósito. Se você gosta de história, de religião, de entender mais sobre tudo isso, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque agora ninguém me segura, hein? E é isso, deixando uma mensagem também honrosa para todos os membros aqui do canal. Faz tempo que eu não faço isso, me perdoem, meus amigos. Todos esses caras aqui assinam o clube de membros, onde eles dão uma grande ajuda para todo o projeto aqui do Saber Mais, para que eu consiga continuar fazendo meus estudos e publicando aqui no canal. Um forte abraço e um grande obrigado a todos vocês, mas agora, meus queridos, se acomodem, fica confortável e bora pro vídeo. Seguinte, pessoal, pra gente então começar a entender o significado do caduceu, temos que entender um pouco do contexto histórico em que ele aparece e um pouco do mundo da antiguidade. Senão, nada vai fazer sentido para aquelas pessoas que não têm uma base de entendimento sobre isso. Então, vamos lá. Como eu disse já e digo em vários vídeos, como disse no vídeo sobre a história das religiões, em um momento, mais ou menos ali a partir de 5.000 anos antes de Cristo, os seres humanos começaram então a acreditar, cultuar e adorar vários deuses. Uma época da humanidade onde o politeísmo imperava nas sociedades, nas civilizações, nos impérios, nos reinos, mundo afora. Tudo isso começa com os Sumérios, a primeira civilização que surgiu no mundo, e seus deuses, os famosos deuses que desceram dos céus para a terra, segundo eles, os Anunnaki. Inclusive, essa narrativa aparece em todas as outras civilizações, inclusive em civilizações, em povos que não tiveram contatos entre si. Fazendo então muitas pessoas especularem o que esses deuses, esses caras eram. Porque se nas histórias dizem que eles desceram dos céus, eles não são da Terra. Aí o pessoal já fala, bom, alienígenas. Independente do que você acredite, independente de como você veja, se eles eram seres que vieram dos céus, se eram seres das estrelas, de outros lugares do cosmos, ou se eram pessoas normais, com inteligências sobre-humanas, muito inteligentes, que eram tão inteligentes que as pessoas começaram a segui-los e adorá-los como deuses, e aí faziam lendas e mitos sobre essas pessoas, eu não sei, pode ser, é possível, mas é fato que personagens que foram adorados e seguidos como deuses, seres, digamos assim, existiram na humanidade e todas as civilizações
têm dentro de suas culturas e tradições histórias sobre isso, sobre esses seres dando ensinamentos, dando conhecimento aos humanos. Aqui no canal é recheado de vídeos sobre isso. Isso aconteceu no Irã com a Ahura Mazda e Zaratustra, como eu disse e contei a vocês no vídeo anterior, Yahvé com os hebreus, Abraão, depois Moisés, e assim em várias outras civilizações do mundo antigo. Esses seres deram ensinamentos, construíram civilizações, ajudaram a construir reinos e impérios, ao longo de anos conduziram a nossa sociedade ao que nós nos tornamos. Em um mundo com pessoas muito mais ignorantes, do ponto de vista de entendimento do mundo, a linguagem simbólica era muito presente na sociedade. E o caduceu foi algo que aparece exatamente nessa fase da humanidade. Esse símbolo é muito antigo. A evidência mais antiga do uso desse símbolo é de mais ou menos 2100 a.C., então 4.000 anos atrás já. Certo? Mais de 4.000 anos atrás. Um presente do rei sumério Gudea para o deus Ningzida, nessa imagem aí, pretinho que você tá vendo. Esse é o caduceu, essas duas serpentes subindo por uma espécie de haste, um bastão, que daqui a pouco eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas. A tradição suméria sugere que o próprio deus Ningzida era representado por esse deus, por isso o presente. Que inclusive em todas as culturas antigas era normal as pessoas linkarem, conectarem esses seres e seus ensinamentos a arquétipos, a símbolos e também a animais. E claro, as forças da natureza também. Como por exemplo o fato de que o deus Osíris ser o deus que ensinou a agricultura aos humanos e por isso foi, durante um bom tempo, uma de suas, digamos assim, atribuições era ser o deus da agricultura. Atenas, deusa da sabedoria. Mas enfim, posteriormente, pessoal, esse símbolo começa a aparecer logo no Egito Antigo, como um dos símbolos usados e ensinado até pelo deus egípcio Thoth. Ok? Que aparece aí com essa cabeça de Ibis, que isso é um arquétipo. O arquétipo da Ibis seria como se fosse um cara que se aprofundava em conhecimentos que eram difíceis de serem acessados e ele então dava ensinamentos profundos sobre as coisas. É essa filosofia por trás, qualquer egiptólogo vai te explicar assim. Depois esse símbolo aparece também, e inclusive é a forma com que ele mais ficou famoso, o símbolo do deus Hermes, na Grécia Antiga, e posteriormente na civilização romana, onde ele aparece sendo usado pelo deus Mercúrio. Algo também que é muito normal nas civilizações antigas é esse sincretismo, essa mistura de culturas, de crenças, de religiões que fizeram esses antigos deuses serem passados de civilização em civilização num grandioso intercâmbio cultural. E esse símbolo faz as pessoas da religião comparada, que fazem uma comparação de religiões, verem que todos esses nomes que eu disse a vocês são referência a um mesmo ser que usava esse caduceu para ensinar alguma coisa que a gente já vai entender. E esse conhecimento inclusive aparece em todas essas civilizações que eu disse a vocês: Suméria, egípcios, gregos, romanos. E para quem não sabe, teve um momento ali dessa história que o Império Romano dominou a Grécia, o Egito foi dominado pelos gregos, depois os gregos foram dominados pelos romanos e os romanos dominaram os gregos e os egípcios. É um verdadeiro intercâmbio cultural. Agora, falando desse ser em específico, existem muitas histórias e referências sobre ele feitas por escritores e historiadores daquela época, como por exemplo o escritor Clemente de Alexandria, um escritor cristão, mais ou menos do século I, se eu não me engano, agora esqueci a época em que ele viveu. Ele escreve que os sacerdotes egípcios usavam em seus rituais conhecimentos, ensinamentos diretos do deus egípcio Thoth, afirmando que existiam 42 livros que os sacerdotes egípcios usavam, que foram escritos por Thoth. Livros de conhecimentos e ensinamentos aos sacerdotes para rituais do templo, livros de geografia, geologia, botânica, agricultura, astronomia, astrologia, matemática, arquitetura, medicina, e alguns acreditam a esse cara, esse Thoth, também a autoria do Livro dos Mortos dos egípcios, a famosa Tábua de Esmeralda, o livro de Thoth, enfim, sabe-se que muito da sabedoria profunda do Antigo Egito vem desse cara. Durante um momento, o deus a ser mais adorado no Egito foi o deus Atum, tá? E os outros ficaram como segundo plano. Porém, naquela época, cada cidade, digamos assim, tinha o seu deus preferido. E em alguns locais era o deus Thoth. E existem histórias de muitos filósofos gregos, como Pitágoras, Sócrates, Platão, Tales de Mileto, indo para o Egito
estudando nessas escolas de mistérios, tendo acesso aos conhecimentos de Thoth e levando esses conhecimentos para a Grécia, fundando escolas na Grécia, depois deu origem à filosofia grega. E esse conhecimento, inclusive na época em que os gregos dominaram o romano, depois de Alexandre o Grande, começou a ser chamado de alquimia, que é exatamente onde esse símbolo do caduceu se encontra, dentro da filosofia hermética, dentro da alquimia, pessoal. Filosofia hermética é um nome que depois, durante o período greco-romano, ganhou esse apelido. E o caduceu, pessoal, ele nada mais é que o símbolo que representa, como eu disse a vocês, o processo de ascensão do ser humano, de transformação do ser humano na sua melhor versão. Existem vários simbolismos que eu já vou mostrar a vocês, mas basicamente é isso, fazendo referência ao processo de transformação do ser humano na sua melhor versão, tendo ali a explicação e o ensinamento da famosa iluminação, um conceito antigo usado em muitos povos politeístas, que eu já vou explicar para vocês também. E assim, eu só sei te explicar isso porque eu sou um cara que estudou alquimia e hoje ensino, sou professor de alquimia, por isso que eu vou saber te explicar. Segundo a alquimia, segundo os ensinamentos desse cara, o ser humano, qualquer ser humano, consegue, pessoal, alcançar, digamos assim, um estado de consciência que nos faria entender todo o nosso propósito aqui na Terra, que nos faria entender tudo o que temos que fazer para ir em direção ao progresso, tudo o que temos que fazer para ir em direção ao sucesso e conseguimos também realizar tudo o que nosso coração e nossa mente viu ser possível. E o caduceu é o símbolo que mostra o funcionamento disso. Para isso, o ser humano tem que conseguir fazer a união dos seus opostos, dos seus aspectos masculinos e femininos. E é isso que representa as duas serpentes, a serpente masculina e a serpente feminina, com referência aos aspectos masculinos e femininos que existem dentro de homens e mulheres. Se isso acontecer, o ser humano que conseguir fazer isso, conseguirá ser a sua melhor versão, ser essa pessoa que consegue alcançar estados da mente, estados de consciência, que vai lhe fazer acessar camadas da mente para conseguir ver novas realidades para sua vida, para conseguir ver novos caminhos para ir em direção ao futuro e também vai conseguir realizar e concretizar. Isso agora vai parecer algo que é um ensinamento totalmente esotérico, espiritualista, e porém, tem base científica e já já eu mostro a você. Mas esse negócio de aspectos masculinos e femininos tem a ver com os centros de energia do corpo humano, que antigamente, pessoal, isso era chamado, na Índia Antiga, de chakras. Se você acha que não existe, eu vou te dar uma explicação aqui científica. Olha só, existem glândulas no nosso corpo que produzem substâncias, que produzem hormônios. Toda substância química é uma forma de matéria que antes foi uma forma de energia. Toda forma de matéria é uma energia que foi transformada em matéria. É o mesmo princípio. Onde temos glândulas no nosso corpo, tem uma concentração muito grande de substâncias químicas que contêm energia, frequências. E nesses pontos existem centros de energia onde nossas frequências se concentram. E para você que tá achando, que esse negócio de chakras, de centros de energia é algo meramente místico, sem comprovação nenhuma, você tá muito enganado. Cientistas como, por exemplo, o Dr. Joe Dispenza, que é um médico neurocientista muito famoso nos Estados Unidos, ele mostra em vários artigos científicos, em livros, pessoal, ele explica os centros de energia do corpo, referência às ondas eletromagnéticas que nós produzimos através dos nossos pensamentos, através da luz, que produzimos frequências de energia, provando hoje em dia com a ciência moderna o que esses caras falavam muito tempo atrás. A Kundalini, pessoal, ela é exatamente isso, a união perfeita das serpentes, de todas essas capacidades que faria o ser humano conseguir ser a pessoa incrível que ele nasceu para ser, a pessoa que consegue manifestar o seu potencial na Terra. Pensa um jogador muito bom, só que às vezes aquele jogador não tá conseguindo pôr o potencial dele para fora, porque alguns pontos dentro dessas capacidades dele não estão funcionando. O gênio é a pessoa que conseguiu ter essas capacidades sempre funcionando. O gênio do futebol, o gênio da ciência, da física, todo grande gênio são pessoas que conseguiram ter essas capacidades e principalmente a sexta e a sétima funcionando, lhes fazendo ver coisas que antes eles não conseguiam ver. O que hoje chamamos de gênios, antigamente as pessoas chamavam de profetas religiosos, de inspiração divina. São nomenclaturas diferentes para uma mesma explicação e tudo isso se resume
ao caduceu, ao funcionamento de todas essas capacidades e do acesso à 7ª capacidade, a iluminação da mente. E dentro do Transformar Chumbo em Ouro, eu explico conhecimentos da ciência moderna, do eletromagnetismo, da física, da química, o funcionamento desses chakras, desses centros de energia do corpo. Há 3.000 anos atrás, os caras já falavam, e é sinistro, porque o caduceu mostra exatamente isso. Da base da nossa coluna até o topo da nossa cabeça, temos 7 centros de energia, 7 chakras. E cada um deles é responsável por nos dar uma capacidade diferente. Segundo a alquimia, 3 desses aspectos são masculinos, como o vermelho, a nossa energia vital, o amarelo, a nossa capacidade de realizar, de ser focado, disciplinado, e o nosso raciocínio lógico são masculinos, o azul. E 3, como o magnetismo, nossa capacidade de ter o respeito, a admiração das pessoas, o sentimento e a intuição, imaginação, femininos. Quando essas 6 frequências estão funcionando dentro de nós, conseguimos alcançar a 7ª, que é a criatividade, no topo da nossa cabeça, onde ela se manifesta, nos fazendo enxergar coisas que antes não víamos, nos fazendo ver novas realidades para a nossa vida, nos fazendo entender caminhos que antes não conseguíamos entender, que nos levarão para um futuro melhor que o nosso presente. Antigamente, lá nas civilizações antigas, acreditava-se que esse funcionamento do 6º, 7º chakra seria o contato com os deuses, que eles estariam se conectando com os deuses e os deuses davam ensinamentos dentro da cabeça das pessoas. Em outras religiões antigas, acreditava que eles se conectavam com um Deus só, e esse Deus dava inspiração divina às pessoas. Um conceito muito presente no cristianismo, judaísmo e islamismo. Porém, as pessoas acham que isso é digna só de um profeta de sua religião e todas as pessoas são mundanas. Só que não, isso é algo que qualquer pessoa pode fazer. Que a ciência hoje em dia explica de uma outra forma, mostrando que, na verdade, quando isso acontece, nós conseguimos usar todo o potencial da nossa mente, nos concedendo a capacidade de ver novos caminhos, novas possibilidades para a nossa vida, novas direções, que nos fazem entender o que temos que fazer para ir em direção ao progresso. E as 2 serpentes subindo representam a união perfeita de todas essas capacidades. Esse bastão representa a coluna, a serpente a subida dessas frequências, é o funcionamento delas. No topo, a nossa glândula pineal, que seria esse tal 6º chakra, representado pela pinha, que é responsável pela nossa imaginação, o que nos faz ver novos caminhos, novas possibilidades, ver novas realidades para a nossa vida. E a 7ª, a iluminação, essa criatividade, nos fazendo pensar, ter ideias de coisas que ninguém nunca antes pensou dentro da nossa área de atuação, para que a gente tenha um estalo, um insight de ver alguma coisa que antes não víamos sobre a nossa vida, para que a gente possa mudar, nos melhorar, ser a pessoa incrível que ele nasceu para ser, conseguiria entender o seu propósito na vida, conseguiria entender quais os caminhos ele tem que seguir, conseguiria realizar, colocar esses planos e objetivos no mundo. Você que está me vendo, você já fez isso. Todo mundo já teve esse 7º chakra, que é o chakra da famosa iluminação da mente funcionando. Sabe aquele momento que você teve uma ideia assim sobre alguma coisa da sua vida que você, caraca, como eu não pensei nisso antes? Nesse momento o seu 7º chakra estava funcionando. Porém, temos comportamentos, hábitos, que aí a gente já vai fazendo alguma coisa e já saímos dessa frequência, desse estado de consciência. Se a gente usasse isso com frequência, pessoal, seria incrível. E às vezes a gente nem sabe como que ativamos isso, que demora um mês pra gente ativar novamente. É ruim pra todo mundo. Isso nos faz, às vezes, ficar perdidos, sem saber os próximos passos. Essas 2 asas por trás do caduceu são referências às asas de uma águia, um animal usado como símbolo de muitas civilizações antigas, como símbolo do Império Romano, um símbolo que aparece inclusive na cabeça de várias máscaras de faraós egípcios, um símbolo que posteriormente foi usado por sociedades secretas que estudavam esses conhecimentos, foi estudado e está na bandeira de nações como a Rússia, usado como símbolo dos Estados Unidos. Naquela época, a águia trazia esse simbolismo do ser que conseguiria voar, alcançar o ápice da vida na Terra, ir para onde ela quiser. Inclusive, pessoal, existem ensinamentos de Jesus que ele fala exatamente do caduceu. No Evangelho Apócrifo de Tomé, que não foi para a Bíblia, os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, como faremos? Como entraremos no reino dos céus? E Jesus diz: quando fizerdes do 2, 1.
Quando fizerdes do interior como o exterior, quando fizerdes do macho e fêmea um só o mesmo, e o que está em cima como o que está embaixo, então entrareis no reino dos céus. Isso, pessoal, é uma referência explícita para quem conhece desse assunto do caduceu, desse processo de união do masculino e feminino que existe dentro de nós. E é por isso que Jesus, para a alquimia, foi o maior alquimista de todos. O reino dos céus, na realidade, é um estado de consciência que todo ser humano consegue alcançar, que lhe faria entender o seu propósito na vida. Essa parte que ele fala do o que está em cima como o que está embaixo, é exatamente o uso perfeito das capacidades de cima, a quinta, a sexta e a sétima, que nos fazem entender melhor nossos caminhos, e a primeira, segunda e terceira, que nos faz realizar e concretizar essas coisas que a gente viu ser possível. Segundo a alquimia, pessoal, ninguém nasceu para sofrer. Todos nós nascemos para vir aqui nos tornarmos pessoas de sucesso, que conseguiríamos construir vidas grandiosas. É um ensinamento desse antigo Deus que é capaz de fazer qualquer pessoa comum se tornar a sua melhor versão. Claro que não do dia para a noite, todo projeto grandioso leva tempo, mas isso é completamente útil para nós. E eu, inclusive, pessoal, sou uma pessoa que teve acesso a esse conhecimento, estudei, aplico na minha vida totalmente, vivo em função de colocar essas capacidades para funcionar, que não tem nada a ver com você abdicar do sexo, do prazer, para viver na iluminação, meditando, não tem nada a ver com isso. Eu ensino isso dentro do meu programa de assinatura, vou deixar o link no primeiro comentário desse vídeo aqui. Nesse link vai ter um vídeo gratuito para você e um pouco mais sobre essas 7 capacidades, o que cada uma dessas capacidades nos dá de possibilidade. E é isso, espero que você tenha entendido, espero que eu tenha conseguido explicar a vocês o conhecimento por trás do caduceu. Não esquece de deixar o seu comentário me dizendo o seu ponto de vista e sua opinião sobre esse assunto, que é muito importante para eu saber. Você gosta de conteúdos assim? Já me diz aqui que disso eu manjo bastante. Se possível, se torne membro do canal, mas se não der, tá tudo certo. Só o seu engajamento, o seu like, o seu comentário já me ajuda demais. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre religião e sobre esses conhecimentos. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Até a próxima!